Boa tarde. Dando início, então, à apresentação do seminário da disciplina de manejo de plantas espontâneas, a qual tem o professor Marcial Redin como docente. O nosso grupo ficou responsável pelos herbicidas inibidores da formação de microtúbulos, inibidores de divisão celular e mimetizadores de auxinas. Os componentes, então, são eu, Matheus Rocha, Maria Portes, Mauro Roberto, Micael dos Santos, Natasha da Luz, Ney Pedroni, Patrick Radons, Pedro Bender e Pedro Disch. Bom, então, para dar início ao trabalho, vou falar um pouco sobre os herbicidas inibidores do crescimento inicial. Bom, para herbicidas inibidores do crescimento inicial, existem, então, 3 grupos, que são do grupo K, são grandes grupos, e então são divididos entre o K1, o K2 e o K3. O K1 seria os inibidores da formação de microtúbulos, o K2, inibidores da mitose, e o K3, inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia longa. No Brasil, estão registrados apenas os herbicidas do grupo K1 e K3. O K2, então, não está presente no nosso país. Nos inibidores da formação de microtúbulos, o seu modo de ação, então, consiste com exemplos de grupos químicos de herbicidas que se ligam à tubulina, que é a proteína mais importante na formação de microtúbulos, que são, então, as benzimidas, derivados do ácido benzoico, dinitroanilinas, fosforamidatos e piridinas. Então, os modos de ação, como o complexo herbicida tubalina, inibe a polimerização dos microtúbulos, levando a desconfiguração física e perda de função. Em consequência, o fuso mitótico não ocorre, causando a falta de alinhamento e separação dos cromossomos durante a mitose. Além disto, a chama-placa equatorial não se forma. Os microtúbulos também possuem a função da parede celular. A perda desses microtúbulos, induzida pela presença de herbicidas, pode causar sintomas de entumecimento, ou seja, inchar ou engrossar as extremidades das raízes, que ocorrem nos tecidos meristemáticos. Uma vez que eles não se dividem, nem conseguem se alongar. Bom, então, para falar mais especificamente do modo de ação, eu vou usar um exemplo do inibidor na formação de microtúbulos, que ele é bem famoso aqui no Brasil, que é o trifluralin, e ele é utilizado, então, desde a década de 70 e 80, onde esse foi um dos herbicidas mais intensivamente usados para o controle de plantas daninhas em muitas culturas. A ação desse herbicida sobre plantas sensíveis causa inibição da mitose da premetafase, pela interferência na polimerização tubulina e na formação de microtúbulos. A nível citológico, que seria o estudo das células, o trifluralin altera o padrão normal da mitose. Então, como está ali na imagem, onde que tem a replicação do DNA, que vai então para a mitose, esse herbicida então ele interfere na formação dos microtúbulos, criando então assim células multinucleadas ou aberrações genéticas. Isso então ocasionará numa má formação dos tecidos e ocasionando a morte então dessa planta. Bom, eu vou seguir falando dos mecanismos de ação. Eles provocam, né, a ruptura da sequência mitótica já iniciada. Eles também provocam um crescimento desordenado dos tecidos e interferem com os aspectos metabólicos da plasticidade da parede celular. E eles também inibem o crescimento da radícula e a formação das raízes secundárias. Então, as raízes, elas incham nas pontas e quando a raiz principal ela consegue se desenvolver, ela fica curta, espessa e sem raízes secundárias. Pode passar. Aqui nós temos um exemplo de como ficam as raízes. Pode passar.
E a seletividade, né? A seletividade é a absorção diferencial, a exudação pelas raízes. Então, as gramíneas, elas são, em grande parte, tolerantes ao herbicida desse grupo, e a localização espacial do produto no solo é o principal modo no qual algumas espécies são sensíveis, né, e outras tolerantes, ocorrendo, por seletividade por posição. Vou passar a palavra para o colega Mauro. Dando continuidade, então, ao trabalho, vou colocar algumas características dos herbicidas, então. Eles são eficientes quando usados em pré-emergência, isto é, para redução do banco de sementes do solo. São representados pelos herbicidas, como já foi colocado aí, o trifluarin e o pendimetalin. E esse mecanismo eles são translocados, então, via floema ou tanto pelo xilema da planta. Os efeitos no crescimento da planta podem ser já observados em doses baixas, a gente já nota uma modificação. E apresentam baixa toxicidade em relação aos mamíferos. Isso aí é de grande importância também. Apresentam resistência à lixiviação do solo moderada e alta. Favorece o rápido desaparecimento do solo devido à alta pressão, vapor, fotólise, a volatilização ocorre aí, a decomposição microbiana da matéria orgânica. E temos também a eficiência no controle de gramíneas e algumas dicotiledôneas, usados em PRE, que é herbicida aplicado ao solo, antes da emergência das plantas daninhas. Ou também com o PPI, que permite o uso de outras moléculas para auxiliar o controle das plantas daninhas. Então, dá para usar tanto como princípio como outro princípio aí. E a absorção durante a germinação e a emergência. A molécula do herbicida fica à deriva na matéria orgânica no solo. E a translocação limitada, mas necessita atingir a região meristemática, que é células especiais e de multiplicação. E até isso ocorre até ela chegar no núcleo da célula. Depois tem os sintomas. A raiz com ponta engrossada, também já foi colocado de novo aí. Ela, como consequência, a falta de raiz à parte. Então, nós temos um exemplo de uma raiz de uma dimensão grossa. E a deformação nas nervuras e no limbo foliar e das nervuras, ao mesmo tempo, pode ocorrer. Temos outra também, a obstrução do fluxo do floema, na parte aérea fica atrofiada, e aí ocorre a morte lenta da planta. Esse aí continua. Continua o meu, esse aí também? Sim. Pode passar o slide. Dando sequência, então agora entrando já nos herbicidas inibidores de divisão celular, que também, como relatado anteriormente, fazem parte do grupo K, são então referidos ao subgrupo K3. São conhecidos também como inibidores de síntese de ácidos graxos de cadeia muito longa.
quando entraram, a sua utilização começou a ser feita, houve um grande impacto na agricultura pela sua força, pela sua capacidade, então, de inibir o crescimento de plântulas. Dentro desses herbicidas inibidores de divisão solar, os principais grupos químicos que fazem parte, então, seriam relacionados com os princípios ativos também, né? Tem 4 principais, que são as cloroacetamidas, acetamidas, oxiacetamidas e tetrasolinonas. Esses herbicidas, de um modo geral, proporcionam, então, o controle de gramíneas, como papuã e capim-arroz, e também algumas dicotiledôneas, ou também chamadas de plantas de folhas largas, que é o caso da caruru e da beldroega também, ele tem eficácia. Aqui nessa imagem, a representação, então, dos grupos químicos. Como vocês podem ver, os 4 principais que eu relatei anteriormente, e tem uma parte de outros, que seria ali no canto, em amarelo, teriam menos relevância menos utilização nesses herbicidas. Então, aí é só mais a nível de curiosidade sobre os arranjos das moléculas dos compostos, então, por esses herbicidas. Bom, dando continuidade, então, dos herbicidas e inibidores de divisão celular, vou falar um pouquinho sobre as características gerais deles. Então, eles controlam sementes em germinação e plântulas bem pequenas, então, geralmente de gramíneas anuais já emergidas, e também de algumas poucas folhas largas, exemplo, amarantos, que são a família dos carurus. São aplicados normalmente em pré-emergência, então logo que emergiram. Absorção tanto pelas raízes, especialmente nas dicotiledôneas, quanto pela parte aérea, essa daí principalmente nas monocotiledôneas. Aí a sua translocação é pequena pelas ervas daninhas. Pode ser. Ainda dentro das características gerais, então, toxicidade bastante baixa, tanto para peixes como aves e mamíferos. Um ou mais produtos desse grupo possuem registro no Brasil já, para dentre eles para várias culturas, como algodão, amendoim, café, cana, feijão, girassol, milho e soja. Nenhum deles precisa ser incorporados, mas, no entanto, ser incorporados aumenta a eficiência desses produtos em relação à divisão divisão solar. Então, problemas devidos ao seu uso contínuo, principalmente em áreas de milho, por muitos anos, existem inúmeros relatos até de casos, então, de contaminação do lençol freático, isso nos Estados Unidos, segundo o artigo que foi utilizado para fazer o presente trabalho. Lixiviação desses herbicidas, então, que é a descida desse produto para as camadas mais profundas do solo, principalmente, então, de alaclor e de metolaclor. Falando um pouco agora sobre o modo de ação e o mecanismo e como que funciona ao ser aplicado sobre as plantas daninhas, qual que é como ele acaba agindo dentro dela. Então, esses herbicidas inibidores de divisão celular acabam, como o próprio nome diz, cessando a divisão celular. Eles têm uma ação bem evidente
dentro da inibição da síntese de ácidos nucleicos, então relacionado com a parte genética das plantas, e também na inibição de síntese de proteínas, que são, então, elementos essenciais para o desenvolvimento e para a vida da planta. Ele faz a degradação, então, do amoniacil de RNA, que seria, então, relacionado com a parte genética, interfere também no metabolismo da acetilcoenzima A, que também está relacionada com o processo de reprodução de células, divisão celular, e ele, então, na verdade, juntando todos esses aspectos, dá para dizer que ele age na mudança do controle hormonal das plantas. Ele, na verdade, ele desorienta as plantas e o seu normal funcionamento, o que faz com que, então, ele seja muito letal quando utilizado da forma correta. Ele, então, vai agir principalmente nos meristemas apicais e nas raízes. Ele tem uma relação também com o aumento do tamanho da célula, quando é utilizado, e, além disso, afeta na elongação foliar, síntese de lipídios e formação de cutícula foliar. Então, na verdade, pode-se destacar que ele acaba desorientando o funcionamento das plantas. Bom, falando um pouco aí sobre os sintomas dos herbicidas inibidores de divisão celular, os sintomas eles acontecem antes mesmo ou logo após a emergência das plântulas, que é uma pequena planta resultante aí do desenvolvimento inicial do embrião, que são então plântulas mal formadas, que têm uma redução do seu crescimento e então terá um crescimento mais lento, comparado aí às outras plantas que não ocorre esse processo. Também podem aparecer, antes mesmo da emergência da plântula, a paralisação do crescimento da radícula e do caulículo, causando então um engrosamento e rachaduras da radícula. Bom, a paralisação do crescimento das raízes com o entumecimento e arredondamento das raízes, eles afetam diretamente a formação, a absorção da água e dos nutrientes. Também é comum ocorrer a formação de calo na região do colo da planta, resultando então em hastes quebradiças. A inibição do desenvolvimento da parte aérea é outro sintomas aí que podem ocorrer, onde essa planta ela terá dificuldades em dar continuidade então no seu desenvolvimento, afetando diretamente o seu crescimento. Nessa imagem, então, é possível observar aí que essas plantas elas são retorcidas e enrugadas, são plantas mal formadas e as folhas elas não emergem corretamente. Nessa outra imagem fica ainda mais claro, na imagem à direita, o enrugamento das folhas. Bom, então existe alguns produtos comerciais que ajudam aí
nesse processo. Esses produtos eles estão todos ao alcance do produtor e os mais utilizados hoje em dia são o Dual Gold 960 EC, o Alactor e também o Alanex. Bom, continuando então a terceira e última parte do nosso trabalho, a gente vai falar agora sobre os mimetizadores de auxinas. Esse grupo ele é representado pelos herbicidas 2,4-D, o fluroxipir, MCPA, picloram, quinclorac, triclopir e dicamba. Esses herbicidas deste mecanismo de ação, eles são subdivididos e divididos nesses 4 grupos químicos que vocês podem visualizar abaixo. Exemplo disso é os ácidos benzoicos, que se enquadra, então, o herbicida dicamba, e também o ácido que nós podemos citar é o ácido fenoxicarboxílicos, que se enquadra o 2,4-D e o MCPA. Pode passar, por favor. Aqui nessa imagem a gente vê, então, esses 4 grupos químicos subdivididos nessas cores, que, por exemplo, a gente cita aqui o 2,4-D, né, que é um herbicida muito conhecido. Ele é utilizado mais de 31 mil toneladas anualmente. E ele é composto por sal de metilamina e ácidos acéticos, e o 2,4-D, né, que são esses mimetizadores de auxinas que a gente está explanando. Também a gente consegue visualizar nessa imagem outros herbicidas, que é o MCPA, também em laranja, ali no grupo laranja, que ele é um herbicida hormonal e sistemático de absorção foliar, onde ele é translocado pelo interior das plantas até acumular-se nos tecidos meristemáticos, onde interfere na divisão celular das plantas daninhas. E citar um herbicida no grupo verde, ali o picloram, que ele também é um herbicida sistemático e seletivo, e ele é aplicado pós-emergência. Ele é recomendado para o controle de alta eficiência para o controle de capim-arroz, que pode ser utilizado tanto na pulverização como em lâmina de água. Pode passar, por favor. Bom, as principais características dos mimetizadores de auxinas são que eles são herbicidas muito utilizados em milho, arroz, como citado antes, trigo, cana-de-açúcar e pastagens. São translocados via xilema e floema, portanto, podem controlar plantas perenes. E eles não persistem no solo por mais de uma safra, com exceção desse picloram. Eles são utilizados para o controle de folhas largas. Também, como características, eles são seletivos para gramíneas, são herbicidas muito utilizados em pastagens para dessecação e controle de arbustos. E, exemplo disso, tomate, uva, algodão, curcubistáceas e soja são muito sensíveis a esse produto. E a gente pode ver aqui em vermelho, que está destacado, que a gente deve tomar cuidado com a deriva desses produtos. Além da limpeza dos pulverizadores, pois tem que ter essa limpeza dos pulverizadores, né? Pois pequenas quantidades já são suficientes para causar injúrias e danos nas culturas sensíveis. Ter muito cuidado. E como ocorre o controle das plantas daninhas, né? Através desses herbicidas mimetizadores de auxinas. Esses herbicidas, eles afetam o crescimento das plantas, como
como as auxinas naturais, AIA, e introduzem mudanças metabólicas e bioquímicas. Sugere-se que estes herbicidas afetam o metabolismo de ácidos nucleicos e a plasticidade da parede celular. Ocorre também a indução de intensa proliferação celular, o que causa epinastia das folhas e caule, interrupção do floema e o que impede o transporte de fotoassimilados das plantas para a raiz. A gente vê isso muito nas nossas roças e plantações, que as plantas daninhas elas ficam secas ou amareladas. É isso que ocorre utilizando esses herbicidas mimetizadores de auxinas. Passo a palavra para o Pedro. Então, eu vou falar sobre os sintomas após a aplicação de herbicidas mimetizadores de auxinas. Então, como vocês podem ver aí, tem 3 imagens. Vou começar a falar sobre a epinastia de folhas. A epinastia é quando o crescimento superior do pecíolo cresce mais rápido do que o inferior. Aí vocês podem ver as folhas aí no retorcimento do caule. Vocês podem ver aí que tem um formato retorcido, e no engrossamento das gemas terminais, pode-se notar ali, na imagem bem clara, que está mais grossa do que o normal essa gema. Vou passar. Outros sintomas que são observados. Deformações nas nervuras e no limbo foliar. Paralisação do crescimento, então a planta para de crescer, se desenvolver. As raízes engrossam, tendo tumores no caule devido à interrupção do floema. A morte da planta é lenta, podendo demorar de 3 a 5 semanas. Aí nas imagens vocês podem ver que é bem clara as deformações, a planta para de crescer ou engrossa. Alguma deformação ela apresenta. Aqui é os sintomas do herbicida 2,4-D na soja, que a soja fica toda molenga, toda retorcida, deformada. Outros sintomas agora é na tiririca. Então, no mundo inteiro, há registros de 41 casos de resistência a este mecanismo de ação. Vocês podem olhar aí, o que está sublinhado, pintado mais forte, onde possui as resistências que são registradas. E no Brasil, até hoje, se tem 3 relatos da resistência a esse mecanismo de ação, e que é relacionada a 3 espécies de plantas daninhas. Essas plantas daninhas, nas quais foram relatados casos de resistência aos mimetizadores de auxina no Brasil, são a Conisa, a Echinocloa galli e Pavones. Então, dando continuidade que o Pedro comentou da resistência desses 3 herbicidas no Brasil, os 2 primeiros, então, foram encontrados no ano de 1999, na cultura do arroz, que são os 2 capim-arroz encontrados dentro das lavouras de arroz irrigado. Então, a resistência acabou ocorrendo em cima do herbicida Quinclorac, que nessas 2 variedades de capim-arroz, que são distinguidas ali pelo sistema reprodutivo delas, dá para ver no formato do cacho ali, provavelmente se deu pelo excesso da dosagem, por ser um herbicida aplicado numa lâmina pequena de água, uma lâmina que não abrange toda a planta, em torno de 3 a 5 centímetros. Essa falta ou excesso de umidade acabou mudando a dosagem dos agricultores para ter um controle eficaz. Provavelmente seria uma
das formas de apresentar resistência, ou seja, uma controle realizado. A outra, então, que é a Coniza sumatrense, que é a buva, foi encontrada no ano 2017, no Paraná, e aí a resistência foi aumentando, pois aqui deu para ver que a gente tem 4 grupos, tanto do 2,4-D, como do fotossistema 1, fotossistema 2, e dos protóxicos, que são o caso do saflufenacil. Dando ênfase a 2, paraquat, então, já foi abordado do Brasil, vários países do mundo já não podia mais o seu uso, esse ano no Brasil. Se não me engano, as empresas têm até junho, final de julho, agora mais um mês, para recolher os estoques que não foram vendidos. E o saflufenacil, que é o famoso HIT, que ainda é muito utilizado e deu certo. Desde 2015, essa tecnologia da BASF vem sendo utilizada e tem resultado. Então, provavelmente, o mesmo motivo dos acima, uma superdosagem, uma cauda que não foi relacionado que a cultura, que a planta daninha necessitava, acabou se tendo essa resistência. Então, falando um pouquinho das culturas em que podem ser utilizados esses herbicidas. 2,4-D tem um apanhado geral, como foi mostrado anteriormente, tanto para folha larga como nas culturas de arroz, tanto em sequeiro como irrigado, aveia e até café, que é uma cultura perene. Os fluroxipir nas pastagens, a exemplo do picloram, são muito distinguidos nas pastagens em pré e pós-emergência. Tem os MCPA também, que abordam aveia e cana-de-açúcar, cevada, milho e trigo. E por último não, iniciando a dosagem ali com dois grupos, tem-se a adição do fluroxipir mais o triclopir, que seriam para eucalipto e pastagens. Seguindo então, a gente tem o 2,4-D mais o picloram, para erradicação do eucalipto, pastagem, arroz de sequeiro e arroz irrigado, e cana-de-açúcar. Aí mais o aminopiralide e o fluroxipir, para linhas de transmissão, ferrovias, oleodutos, áreas não agrícolas, seria aquelas plantas mais rústicas. E aí a gente tem 3 adições que são eficazes no controle das pastagens, tanto em pré como pós-emergência. E o dicamba, que é utilizado no controle de plantas daninhas na soja, tanto que foi difundido na safra passada, se não me engano, 19 e 20, pela Bayer na plataforma Extend, junto no consórcio dos produtos deles. Então, uma curiosidade, o herbicida quinclorac, que era utilizado no controle do capim-arroz, atua como mimetizador de auxinas quando aplicado sobre folhas largas, mas em gramíneas, seu mecanismo de ação corresponde aos inibidores de síntese de parede celular, mesmo grupo do herbicida indaziflam. Aqui algumas das referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Seria essa a apresentação do grupo e obrigado pela atenção de todos.